Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré, todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, a você que nos visita nessa noite, quem sabe aí pela internet, que de alguma forma esse culto, essa mensagem está chegando até você. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Uma alegria mais uma noite podermos adorar o Senhor. E minha oração desde já, ela faz eco com a oração do Wagner, para que nós todos tenhamos esse coração como uma criança diante do Pai. Que você possa, nessa noite, se abrir para a mensagem do Evangelho, se abrir para aquilo que o Senhor deseja falar para você nessa noite, e que você tenha disponibilidade para ser interpelada pelo Espírito Santo. Eu convido você a orar comigo. Pai, Abba, obrigado. Obrigado pela alegria que nós temos de estar aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder te escutar. A gente te pede humildemente que sejamos todos iluminados pelo teu Espírito Santo. Tenhamos esse coração disponível, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Fala conosco, muda a nossa vida, que tenhamos ouvidos para ouvir o Teu chamado. É o que nós te pedimos, humildemente, como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 27, a gente vai ler o verso 27 e 28. O Senhor Jesus, Ele, um pouco antes desse momento, Ele tinha curado um leproso, Ele curou um paralítico, e o texto diz, a partir do verso 27, que depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu vou ler novamente. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Um tempo atrás eu conversava com um colega pastor, e nós falávamos, obviamente, aquilo que os pastores mais falam, que é sobre igreja, sobre ministério, sobre o Evangelho. E um dado momento da conversa, ele me falava assim: André, tem gente que é chamado, mas tem gente que foi assobiado, não foi chamado. E obviamente ele se referia ao ministério pastoral, a essa chamada para o ministério pastoral. Mas eu não quero nessa noite falar sobre ministério pastoral. Eu quero falar sobre um ser chamado que vale para todos nós que estão aqui ouvindo essa mensagem. Eu quero falar sobre esse chamado de Deus. E quando eu penso nesse chamado, que muito ao contrário de ser assobiado, algo que diminuiria esse chamado, o ser chamado aqui me parece muito semelhante a uma cena de um filme bastante conhecido e famoso. Muitos aqui eu tenho certeza que já assistiram Matrix, um filme que, se eu não estou enganado, é de 1999. E no Matrix você tem uma cena clássica, a cena em que o Morfeu se encontra com o Neo. E o Neo é um personagem que ele está preso dentro da Matrix. O que seria a Matrix? A Matrix é um mundo virtual. O filme narra uma história que, na verdade, esse mundo que nós conhecemos é, na verdade, uma ficção, é uma mentira, é uma ilusão, em que tudo isso que nós podemos tocar, sentir, perceber, é, na verdade, impulsionado por tecnologia, por programas de computadores. E por isso,
tudo aquilo que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente come, o nosso casamento, a nossa vida, a igreja, a matéria, é na verdade tudo um programa de computador no qual nós estamos inseridos e vivendo a vida, sem saber que aquilo é tudo uma ficção, que tudo aquilo é um programa de computador, e a gente vive a vida dentro da Matrix de maneira iludida. E o Morfeu, no filme, ele tem uma missão, que é persuadir o Neo a sair da Matrix, ir para o mundo real. E o mundo real está acontecendo lá no futuro, um futuro esse em que as máquinas já dominaram o mundo, estão usando, na verdade, os seres humanos ali, para serem uma fonte de energia para a Matrix. É viajado mesmo, a coisa é bem viajada, mas é muito interessante, faz muito sentido. E um dado momento, o Morfeu vira para o Neo que está numa crise profunda, porque ele está fazendo as coisas que todo mundo faz na vida. Ele trabalha, ele ganha o seu dinheirinho, vai curtir ali o mundo dos computadores para desestressar, porque ele não consegue ver sentido na vida, ele não vê sentido no trabalho, ele não vê sentido no mundo. E ele tem uma suspeita que tem alguma coisa de errado, e o Morfeu chega para ele e diz assim: Neo, tem alguma coisa de errado. Você já entendeu, você já sacou que você está dentro da Matrix. E eu te dou aqui duas opções. E o Morfeu, nessa cena que eu me referia, ele oferece uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul, se o Neo escolher ela, ele simplesmente vai acordar na cama dele, ele vai retornar para a Matrix, ele vai voltar para esse mundo de ilusão, para esse mundo de faz de conta, ele não vai saber que se encontrou com o Morfeu, ele vai continuar anestesiado, ele vai continuar alienado, ele vai continuar achando que o mundo é aquilo lá mesmo e só. E tudo vai voltar a ser exatamente como era. Se ele porventura tomar a vermelha, ele vai despertar definitivamente da Matrix e ele vai para o mundo real. E me parece, obviamente guardadas as devidas proporções dessa obra, que é uma ficção, me parece que o chamado que o Levi recebe da parte de Jesus é um chamado que tem esse tipo de peso. Porque o Levi, ele é um publicano, e ele sabe exatamente o mundo em que ele está inserido. Ele já conhece o mundo da maneira como o mundo está apresentado para ele. Ele é alguém que tem um empreguinho dele, ele é alguém que coleta impostos, ele é alguém que consegue viver bem com o dinheiro dele, participa provavelmente de alguma artimanha que fazia parte da classe ali dos publicanos, e está vivendo a vida dele, sentado na coletoria de segunda a sexta, e de sábado e domingo dá aquele relax, aguarda com ansiedade provavelmente as suas férias, e está vivendo a vida ali no automático. Ele conhece as variáveis do mundo, ele sabe como o mundo se apresenta para ele. Só que agora ele encontra e se depara com Jesus. Jesus esse, que está ganhando fama devido ao seu ministério. E Jesus se apresenta para ele dessa maneira como nós lemos. Ele está sentado na coletoria, o Levi, e Jesus diz para ele: siga-me. Levi se levanta, deixa tudo e o segue. E me parece que Levi, ele consegue vislumbrar nesse chamado, nessa palavra de Jesus, a possibilidade de um novo mundo, a possibilidade de outra dimensão da realidade. E eu queria refletir nessa noite justamente sobre esse chamado de Levi. E obviamente a gente sabe que essa questão do chamado, da maneira como Deus Ele nos interpela, tem algo de muito individual e muito subjetivo e muito único nisso. Porque Deus não faz igual com todo mundo. Mas aqui, a partir desse texto, desses 2 versículos, e desse contexto,
eu quero tentar extrair e pensar nessa noite com os irmãos e com as irmãs, as dimensões dessa chamada, que tem uma aplicação para todos nós, que tem uma aplicação para mim, que tem uma aplicação para você. E o primeiro elemento dessa chamada, e não dessa assobiada, mas de uma chamada de Jesus para com Levi, o que chama a atenção nessa história, e nesse enredo, e nessa maneira como Lucas e os evangelhos paralelos narram, é a radicalidade desse encontro, é a potência desse encontro. Alguém que está sentado na coletoria, trabalhando, e de repente aparece Jesus. Obviamente Levi o conhecia. Levi provavelmente tinha ouvido histórias sobre Jesus. Jesus tinha curado o paralítico, como eu comentei. Ele tinha acabado de perdoar pecados. Jesus estava encantando as multidões, e a fama do Cristo muito provavelmente não era estranha para o Levi. Mas há uma potência nessas palavras do Cristo para o Levi: siga-me, siga-me. E essa ordem que é dada, essa palavra que é dada, essa chamada que é feita, ela é tão poderosa que ele levanta, ele abandona tudo ali, deixa tudo e vai seguir Jesus. E vai seguir Jesus. Existe aqui, com certeza, algo de Jesus de Nazaré que é encantador para o Levi. Jesus, ele possuía características, uma maneira de ser, uma maneira de viver, uma maneira de olhar, uma maneira de interagir, uma maneira de se portar, cuja fama não é por acaso, cuja fama, ela não é uma coincidência, cuja fama não é algo paralelo. A fama do Cristo é justificável por conta da pessoa de Jesus de Nazaré. Ele encanta com a vida, com a sua vida. Ele encanta com a sua humanidade. A maneira como Jesus de Nazaré, que conforme nós cremos, é 100% homem. A humanidade do Cristo, vivendo, se manifestando, interagindo, se relacionando, é algo de um poder, de uma força, de um tipo de vida que irradia, que faz com que o povo faça comentários como a gente vê ao longo dos evangelhos. Ele fala como quem tem autoridade. Ele não é um religioso qualquer, ele não é qualquer um, ele não é mais um, tem alguma coisa nele. Eu imagino nessa cena, eu tento vislumbrar, me colocar aqui dentro do evangelho para tentar entender e visualizar e sentir essa cena. E me parece que é inevitável que esse siga-me, ele acontece em paralelo a uma troca de olhar, a uma troca de olhar intensa. Não é qualquer olhar de Jesus para Levi que o faz abandonar tudo e seguir Jesus. Há intensidade, há brilho, há um carisma, há um encantamento, há uma sedução acontecendo aqui. Jesus é alguém que encanta. Quando nós olhamos os grandes intelectuais do mundo, muitos deles, inclusive os que não manifestam fé, os que não têm fé reconhecem que Jesus de Nazaré é uma figura única. A compaixão que Jesus manifesta para as pessoas, para com as pessoas, a sensibilidade que ele tem com quem cruza o caminho dele. Quem não se lembra da cena da samaritana? Quem não se lembra da cena da mulher que está prestes a ser apedrejada?
o carinho, o jeito. A narrativa revela para nós um Jesus que definitivamente ele manifesta um tipo de humanidade, um tipo de sentimento que tem que ser muito desumano para não conseguir perceber a maravilha de quem Cristo é. Jesus, ele representa e ele é a esperança em pessoa. Logo mais em dezembro celebraremos o Natal. O Natal em que nós comemoramos o nascimento de um bebê. E é esse bebê, chamado Jesus de Nazaré, que tem enchido o coração da humanidade de esperança por séculos e séculos e mais séculos. Esse Jesus de Nazaré que encarna e vem como bebê nos dar esperança e nos dar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus é encantador. Levi, ele não se encontrou com qualquer um. Ele não se encontrou com algum líder midiático por aí, ele não se encontrou com algum guru por aí, ele não se encontrou com qualquer tipo de líder religioso por aí. Ele se encontrou com a palavra encarnada. Ele se encontrou com a plenitude da humanidade. Ele se encontrou com o plano originário e perfeito e santo de Deus. Ele se encontrou com a manifestação plena daquilo que significa ser humano. E quando esse ser humano pleno diz para o Levi: siga-me, não há outra opção para Levi senão deixar a coletoria, se levantar e segui-lo. E as consequências? Mas e o que eu vou fazer agora para sustentar minha família? E o que eu vou fazer agora com meus... Sei lá o que eu vou fazer com tudo. Jesus de Nazaré me chamou. Jesus de Nazaré olhou para mim e disse: siga-me. E Ele me encantou. Ele me deixou alumbrado. Ele me deixou maravilhado. Eu vou segui-lo. Eu vou segui-lo. Quando nós pensamos no nosso chamado, quando nós pensamos na nossa chamada, talvez na nossa conversão, no nosso momento diante aí de escolhe a pílula vermelha ou a pílula azul, diante desse momento, desse marco, desse encontro, quando isso aconteceu conosco, a gente tem que parar para pensar 1 minuto, 2, 5, 10, 1 hora, não sei, para refletirmos se nós nos encontramos com esse Jesus encantador, se nós nos encontramos com esse Jesus aqui, humano, com esse Jesus pleno, com esse Jesus vivo, com esse Jesus manifestando e jorrando de si vida em abundância. Foi com esse que você se deparou. É esse que eu quero anunciar aqui nessa noite. É esse Jesus que eu quero anunciar para você aqui nessa noite. E diante de um Jesus encantador, o chamado, ele é irresistível. Não dá para falar não para esse Jesus de Nazaré. Não dá para ignorar a palavra de Jesus de Nazaré. Não dá para fingir que não está acontecendo nada. Sabe quando você está na escola e o professor pede para alguém ler o texto em voz alta e olha para você e você dá aquela fingida assim, tenta desviar o olhar para ele não te chamar, para ele fingir que não é com você, ou talvez quando o pastor faz isso na escola dominical, ou sei lá. Diante de Jesus de Nazaré, a gente não consegue tirar os olhos dele. E o fato do Levi ser um publicano, um marginalizado, um desprezado, alguém desprezado pela classe religiosa, alguém inferiorizado, alguém vítima de todo tipo de preconceito, e em muitos casos, à luz do que a gente entende,
É um tipo de classe que dá motivo também para essa reação hostil. Porque muitas vezes eles roubam, muitas vezes eles extrapolam o uso do poder que eles têm em mãos, mas o fato é que eles são vistos como pessoas desprezíveis, eles estão a serviço de Roma, sendo eles judeus, traidores da pátria. Mas quando o nazareno, quando o judeu Jesus Cristo aparece e encontra o Levi, o fato do Levi ser publicano diante daquela troca de olhar, diante daquele siga-me, diante daquela fama, diante daquele Jesus, não é suficiente para impedir que o Levi se levante, largue tudo e siga Jesus. Siga. Com o fato de eu chamar o chamado de irresistível, obviamente eu não estou querendo dizer que todo mundo, de maneira unânime, respondeu positivamente o convite. A gente se recorda do jovem rico, que devido a muita riqueza, ao muito dinheiro que tinha, se entristeceu diante do pedido, da requisição de Jesus para vender tudo e dar aos pobres. E se entristeceu e foi embora. O que eu quero dizer aqui em relação a esse chamado é que você tem que se esforçar muito para não se deixar ser atraído pela voz de Jesus. Você tem que se esforçar muito para não se deixar encantar pelo chamado que Jesus faz para nós. Você tem que se esforçar muito para falar: eu não quero Jesus. Esse Jesus que eu estou anunciando aqui. Esse Jesus do Evangelho. Porque, como eu disse, tem até ateu que gosta de Jesus. Tem até ateu que gosta de Jesus. Talvez o que eles não gostem é do Deus que muitas vezes os crentes professam. Mas Jesus de Nazaré é difícil não se encantar por Ele. É difícil não se encantar por Ele. E ser o pecador, ser o publicano, ser esse rejeitado não é suficiente. O emprego do Levi, a garantia de estabilidade, a garantia de dinheiro no bolso, a segurança do cargo ocupado diante daquela sociedade, não eram suficientes para ele resistir a essa chamada. Ele deixou tudo e o seguiu. Ele viu uma oportunidade única na vida dele, e ele não ia deixar esse trem passar. É lógico que quando eu falo desse chamado, eu não quero dizer que todos nós aqui somos obrigados, ou que esse chamado, ele é algo padronizado, no sentido de que todos nós devemos ou somos interpelados a deixar o nosso emprego, deixar as nossas coisas para seguir Jesus. Jesus não pede o mesmo para todos. Nós sabemos disso, por isso que eu estou querendo extrair do texto elementos que se apliquem a todos. Jesus, ele não pede o mesmo para todos, mas para todos ele pede tudo. Para todos ele pede tudo. E esse tudo significa o seguinte, que quando a palavra de Deus encarnada te chama, é tudo ou nada, é azul ou é a vermelha, é tudo ou nada. O convite e a proposta é para nós sermos invadidos pelo sentido com S maiúsculo. A proposta é para nós sermos invadidos pelo mistério de Deus. A proposta é para nós sermos invadidos pelo sentido de vida que só o Cristo pode nos conceder e nos dar. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta de Jesus para Levi, que diante do Cristo encarnado, ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Um publicano que deve ter pensado: diante desse que está me falando aqui, diante
desse que tem esse olhar, diante desse que tem essa mensagem, diante desse que emana vida, do que vale o plano de carreira que eu tenho aqui no meu trampo aqui dos publicanos? De que vale esse plano de carreira? De que vale? De que vale a estabilidade que eu tenho sendo um publicano, que pego o dinheiro aqui na coletoria e consigo fazer meu pé de meia, garantir ali um negocinho ali, etc e tal. De que vale? De que vale as regalias que eu tenho por poder ser funcionário de Roma? De que vale o conforto que eu tenho por poder ter esse tipo de emprego privilegiado, de classe média, que me dá todo o conforto, sustento, etc. Diante desse que está me dizendo, siga-me, de que adianta eu ficar sentado aqui, nesse mundinho que eu já conheço, nesse mundinho que eu sei exatamente como vai ser a minha semana, nesse mundinho em que eu sou, muitas vezes, até mesmo marginalizado pelos meus irmãos compatriotas judeus. Tudo o que acontece na minha vida eu já sei como vai ser, está tudo escrito nas estrelas, meu destino. Mas agora a vida encarnada disse, siga-me, e se abriu a possibilidade do novo, se abriu a possibilidade de um novo mundo, se abriu a possibilidade do sentido da vida do Levi. Diante, meus irmãos e irmãs, do chamado que Deus tem para mim, que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para você que está nos assistindo, diante da voz que diz, siga-me, da parte de Jesus de Nazaré, o que resta? Que tipo de ponderação eu posso fazer? Se o dono da vida, se aquele que sopra o ar que nós respiramos, aquele que sustenta as galáxias na palma da sua mão, diante desse que nos fornece vida gratuitamente, esse vem para mim e diz, siga-me, André. Que tipo de ponderação que eu vou fazer? Será que eu vou voltar para casa para perguntar, Aline, o que você acha? Olha, tem um Jesus de Nazaré que é a palavra viva que desceu do céu, que é o pão que desceu do céu, que é a origem da vida, tudo existe nele. E ele está falando para eu seguir ele. O que você acha, Aline? Vamos conversar semana que vem para a gente dar uma ponderada aqui, para a gente poder fazer uma análise, para ver se vale a pena, ou será que aquele dinheirinho que a gente tem guardado, que a gente deixou guardado lá para ir ali para o interior de São Paulo no final do ano, será que vale a pena a gente... Eu estou na dúvida. Vocês estão percebendo que é desproporcional? É desproporcional. E é interessante que esse tipo de mensagem muitas vezes pode parecer assim, puxa, isso aqui é coisa para quem está se convertendo, isso aqui, essa palavra, pastor, é evangelística, deve ser para aqueles que estão nos visitando. Mas pode ser também que nós já estamos na vida cristã há tantos anos, e que talvez essa irresistibilidade do chamado parece que não foi desse jeito assim, do jeito que o pastor está pregando, e parece que do jeito que aconteceu com Levi. Quando um pouquinho melhor explicado o texto, parece que não tá igual. Irmãos, reflitam, pensem, analisem, olhem para a biografia de vocês. Nessa noite, Deus está dizendo, siga-me, siga-me. O verbo encarnado está nos dizendo, siga-me. E quem responde a essa chamada, acontece mais uma coisa, existe uma outra dimensão aqui muito interessante. Porque logo na sequência, a partir do verso 29, o Levi diz assim, o texto diz assim, Lucas, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Quem é chamado por Jesus, quem responde à chamada de Jesus, acaba, pois, fazendo festa, servindo um banquete. E nesse banquete que o publicano, marginalizado, pecador, distante do círculo religioso oferece para o Cristo, oferece para Jesus,
participa muita gente. Vem mais publicanos, vem pecadores de todos os tipos. Eugene Peterson fala que ele usa essa palavra, vem a ralé, aqueles que os religiosos não querem ver mais nem pintado de ouro. Vai todo mundo para a casa do Levizão, para o banquete para Jesus, e chega toda aquela galera, publicano, pecador, devia ter prostituta, gente marginalizada, gente impura, segundo o padrão, e vem até fariseu, até religioso, vem também para ver o que está acontecendo. Só que os religiosos se incomodam, obviamente. Como que pode? Tem alguma coisa errada, esse rabi, esse que está anunciando essas palavras, como que ele pode? Vem aqui, discípulo, chega mais aí. Que papo é esse aí? Como que ele está sentando para comer com um pecador? Como que ele come com os publicanos? E Jesus vem e diz o seguinte: olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim justamente para esses que vocês desprezam, eu vim justamente para esses que vocês não querem, esses que vocês repelem. É para esses que eu vim. E aqui está a justificativa da festa. O Levi, que era o publicano, alienadinho, vivendo no mundinho ali, coletando impostos, fazendo os trambiquinhos dele para conseguir um troco, ele é chamado pelo príncipe da paz. O Levi, que é marginalizado, que é escanteado, que o pessoal atravessa a rua para não ter que dar de cara com aquele traidor, provavelmente alguém sozinho, ele foi chamado por Jesus. E quem é chamado por Jesus faz festa. Quem é chamado por Jesus dá banquete para Jesus. E é isso que ele faz. Por que ele dá um banquete? Porque a alegria, a invasão de sentido que dá alegria para a vida do cristão, para a vida daquele que segue o Mestre, para aquele que segue a Jesus de Nazaré, é enorme. Afinal de contas, o Levi, ele foi liberto, ele experimentou libertação, se abriu a oportunidade de uma nova vida, se abriu a oportunidade da novidade, se abriu a oportunidade da criatividade, se abriu a oportunidade de uma explosão criativa na vida de quem sabia tudo o que ia acontecer até na hora de morrer. Ele se abriu para a inesperabilidade. A vida é o inesperado agora, porque eu estou não mais vivendo a minha vida conforme eu vivia antes. Agora eu estou seguindo o Verbo vivo. Agora eu estou seguindo Jesus de Nazaré. Agora eu não sei o que vai acontecer. Agora o plano é não ter plano. Agora eu vou me abrir para a oportunidade de Deus para mim e vou encarar a vida com outro olhar, de outra forma, com outro ímpeto, com outra motivação. Porque agora eu sigo Jesus, agora eu embarquei nesse trem que é uma aventura, que eu não sei ainda ao certo para onde isso vai me levar, mas diante daquele que me diz, siga-me, não tem por que ficar fazendo muita pergunta, não tem por que fazer profissão de fé, não tem por que aqui ficar querendo elaborar alguma coisa melhorzinha teologicamente, diante da voz que diz para mim, siga-me. Eu largo tudo e vou fazer banquete ainda para comemorar, porque eu estou feliz demais, E diante desse chamado, ou assobiada, que acontece às vezes com algumas pessoas, a gente vê um tipo de reação oposta ao Levi. É estranho e me espanta perceber seguidores de Jesus de Nazaré, desse Jesus de Nazaré, tristes, gente desanimada da vida, gente tristonha da vida. E é óbvio que eu não estou aqui dizendo e diminuindo a dor e o sofrimento que a vida nos proporciona.
Eu estou me referindo a um tipo de disposição para com a vida após Jesus ter entrado, eu acho que entrou, não sei, em que a vida que parecia boa, parece que ela ficou pior. A vida que era alegre, parece que ficou triste. A vida que era uma explosão, ficou uma biribinha. Me espanta, muitas vezes, que depois desse chamado, as pessoas, elas são dominadas pelo medo. Tem medo de viver, medo de encarar a vida, medo de resolver os problemas, medo de encarar uma crise conjugal, medo de encarar uma crise de relacionamento, medo de se divertir, medo de se alegrar, medo de comer, medo de tudo. Gente que foi chamada está apavorada. Medo de Deus. Meu Deus, o que vai acontecer? Medo de Deus. Medo do fim do mundo. Medo do quem vai ganhar a eleição. Medo disso. Medo do meu Deus do céu, Deus viu talvez aquele pensamento que eu tive semana passada, assim, mas foi 1/1000 de segundo, meu Deus. Medo, pavor. Gente que teoricamente foi chamada por Jesus, mas está apavorada, e em muitos sentidos e em muitos círculos oprimida, por um líder religioso, oprimida pelos pastores, televangelistas da TV, oprimida no trabalho, está trabalhando, mas não sabe, meu Deus do céu, como que, glória a Deus, aleluia, medo. Existem tribulações na vida do crente? É óbvio que existem, a gente sabe que existe, e talvez elas até aumentem, mas elas aumentam por quê? Porque aquele que decidiu deixar tudo e seguir Jesus, é alguém que vai contra o sistema do mundo, vai contra as lógicas do mundo. E ao mesmo tempo em que se vai contra as lógicas do mundo por seguir Jesus, o mundo também vai contra a gente. É isso que acontece, é isso que gera tribulação. Mas a vida daquele que ouviu essa voz, ela deveria ter dentro da sua essência, dentro de algum pilar fundamental, um ambiente para comemoração, um ambiente para o banquete, um ambiente para chamar os amigos e dizer: olha, Jesus me libertou. E essa libertação não significa e não é aderir a um sistema religioso de maneira crítica. Não! Esse chamado de Jesus não é o chamado do pastor André para você vir ser membro de Quitaúna. Não é disso que eu estou falando. O chamado de Jesus aqui não é para você participar da escala dos voluntários para o protocolo da Covid na reabertura da igreja. Eu quero muito que você se voluntarie, mas não é disso que eu estou falando, não é isso que o Evangelho está falando. Não tem a ver com você aderir a uma agenda, aderir a uma rotina, mudar os seus hábitos, etc. e tal. Pode até ter relação com esses elementos, mas a essência não é essa. Tem que comemorar, porque nós somos igreja. E nós não somos igreja por conta dessas paredes. Nós não somos igreja pelo fato do pastor ser pastor da ordem dos pastores batistas de São Paulo, do Brasil, etc. Nós não somos igreja porque a gente tem CNPJ, a gente não é igreja porque tem AVCB, a gente não é igreja porque tem essa estrutura, porque tem câmera, porque tem transmissão, porque tem logo. Nós somos igreja de Jesus. Eu sou a igreja, você é a igreja, você participa do corpo vivo de Cristo Jesus, e essa instituição, ela tem por objetivo contribuir para que você possa desenvolver a tua vida no corpo. Contribuir. Mas o ambiente é sempre um ambiente festivo, porque é a festa da vida.
A vida me chamou para viver. A vida me chamou para a ressurreição. A vida me chamou para a esperança. A vida veio e me curou. A vida veio e me deu possibilidade de ser um agente de cura para o meu próximo. A vida me chamou para não ter medo de perdoar. Jesus me chamou para poder perdoar a mim mesmo. Eu estou liberto das culpas que eu tinha e carregava de mim. E ai daquele que vier colocar um fardo de culpa nas minhas costas. Pode vir, porque eu vou correndo para os braços daquele que me chamou. Jesus me chamou para perdoar o mundo, para perdoar todos. Jesus me chamou para viver uma vida equivalente com a dele, para ser um pequeno Cristo. Jesus me chamou para viver a vida e vida em abundância. Jesus me chamou para fazer banquete, convidar publicanos, convidar os pecadores, convidar os fariseus também, os fariseus. Me chamou para convidar todo mundo de todo tipo e comemorar que em Jesus a vida, que em Jesus a vida não está reduzida, está sentadinho na minha cadeira batendo carimbo. Jesus me chamou para viver, para encarar, para desfrutar da realidade que Ele tem para mim. Que Ele tem para mim. Por isso, a festa, meus irmãos, diante dessa chamada, ela é inevitável. O senso de comemorar a existência é inevitável. A mudança no eixo sobre o qual a vida se coloca, a minha vida se coloca, a estrutura da minha vida se coloca, foi substituído. Saiu o velho homem, entrou um novo homem em Cristo. Morreu o velho homem, nasceu o novo homem em Cristo. Morreu o velho Adão, entrou Jesus. E a vontade que dá é de comemorar todo dia essa vida maravilhosa que o Senhor me deu nele. Que o Senhor me deu nele. Por isso não há motivo para medo. Não há motivo para tristeza permanente. Não há motivo para tristeza estrutural. Não há motivo para dor estrutural. Não há motivo para desespero. Não há motivo para perder as estribeiras. Não há motivo para jogar toalha. Porque é festa. Ele nos amou. Nós, os pecadores, porque para quem carrega em si justiça própria, definitivamente não há oportunidade para festa. Há uma angústia permanente. O desafio para nós, em relação a esse Jesus que veio para o Levi e disse: siga-me, é entendermos que esse mesmo Jesus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: siga-me. Jesus está nos chamando. Está nos chamando. Chamando para quê? Que apelo é esse, pastor? É para ter novos pastores, novos ministros? Talvez sim. Talvez também. Mas não somente. Ele está nos chamando a todos para sermos encantados por Jesus de Nazaré, para nos deixar seduzir por Jesus de Nazaré, para seguirmos Jesus de Nazaré. Qual pílula você vai tomar? Azul? Você vai tomar, você vai acordar amanhã, depois dessa mensagem, e vai continuar vivendo a sua vidinha como se nada tivesse acontecido hoje? Ou você vai tomar a vermelha? A pílula que vai te fazer ser invadido pelo sentido, pela realidade do Cristo encarnado. Qual a decisão que você vai tomar? Eu oro a Deus que você se abra, que você se permita se lançar
nessa aventura com Jesus de Nazaré. Não tem droga que produza o efeito daquilo que significa viver seguindo Cristo. Não tem sexo que nos supra de prazer, que se equipare a seguir Jesus de Nazaré. Não tem dinheiro que te dê segurança, que te dê garantias, que te dê solidez e firmeza, que produza o efeito de seguir Jesus de Nazaré na tua vida. Nada pode substituir o fato de nós levantarmos, deixarmos tudo e seguirmos Jesus. Pai de amor, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Eu quero pedir, quero clamar, quero orar por aqueles que talvez estejam vivendo a vida de maneira anestesiada. Independente se estão ou não estão na igreja e instituição. Independente se já repetiram uma oração com algum pastor. Independente se ouviram ou se nunca ouviram o Evangelho de Jesus. Eu quero te pedir e orar, Pai, para que o Senhor interpele estes corações nessa noite. Porque o meu siga-me não dá conta. Não se trata de seguir o André. Se trata de ouvir a voz, a única voz que tem autoridade para chamar pecadores ao arrependimento. A única voz que tem autoridade para transformar vidas. A única voz que tem poder para ressuscitar mortos. A única voz que tem poder para nos fazer deixar tudo e segui-lo. Eu peço por estes. Em nome de Jesus, já oro como meus irmãos e irmãs de caminhada. Que Teu Espírito Santo os conduza nessa aventura, os conduza nessa vida abundante, que é viver caminhando lado a lado com o Senhor. E com muitos e muitos irmãos e irmãs que têm se aventurado e se permitido viver encantados com Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua dizendo: siga-me. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida que há no Senhor. Eu oro grato a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.